Então, boa tarde a todos e a todas. É um grande gosto estar aqui a lutar por uma Europa melhor, não é? Uma Europa que não seja esta que nos leva por um caminho que não é aquele que queremos de maneira nenhuma. É uma Europa de guerra, é uma Europa que se militariza, é uma Europa que esquece as grandes causas do nosso tempo, que são a ecologia, a transição, a solidariedade social. Esquece tudo isso em troca da competição, da luta permanente pela sobrevivência de espaços vitais. Uma Europa que não é um projeto, não é um sonho, é simplesmente um lugar inóspito e cada vez mais desolado. Acho que estamos perante este cenário, uma Europa que não é uma Europa, não é uma Europa para os europeus, não é uma Europa que esteve, por exemplo, na minha infância, ainda antes de nós sermos CEE, a União Europeia, nós, Portugal, já havia CEE, era aquela Europa que o Charles de Gaulle e o Adenauer, no Tratado do Eliseu, levaram a que fizesse uma coisa chamada os Jogos Sem Fronteiras. Foi uma ideia destes grandes políticos, os Jogos Sem Fronteiras. Os Jogos Sem Fronteiras era uma coisa muito simples, que era cidades, comunidades, regiões, brincarem, a jogar. E não era bem uma competição, era simplesmente um pretexto para conviver e para fazerem comunidade. Era esta Europa que eu queria, é esta Europa que nós precisamos, é esta Europa de comunidade. É uma Europa que, no dia em que passou a ser a União Europeia e perdeu a palavra comunidade, foi-se estragando. E nós temos que lutar por esta outra Europa, não é só voltar para trás, não é só recuperar e restaurar uma origem que esteve por trás do projeto europeu, é também olhar para o futuro, porque nós temos uma responsabilidade enquanto Europa. Este país, este conjunto de países, estes 27 países são, de facto, um privilégio do ponto de vista do planeta. Estão numa posição privilegiada não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da história. Foram as potências que dominaram o mundo durante todos os últimos milénios, muitos séculos, e que continuam a beneficiar desse privilégio de uma forma muito clara. E isso não significa que enjeitemos o privilégio, mas significa que assumamos a responsabilidade diante dele. E isso significa que sejamos um projeto de paz, um projeto que, pelo exemplo e pela maneira como se lida com os outros, da maneira como se posiciona diante dos que estão ao nosso lado, revela a capacidade de estar à altura da sua posição, do seu privilégio, daquilo que foi e daquilo que é. E é isso que não estamos a fazer. A Europa, neste momento, está agarrada ao seu privilégio, como está agarrada ao seu quinhãozinho de vantagem. E isso não é a Europa que nós queremos. E é nisso que nós devemos batalhar. É uma mudança de paradigma, se quiserem, não é? Nós precisamos de uma mudança de paradigma na maneira como olhamos para a União Europeia. Uma mudança de paradigma significa não vamos lá mudando uma coisinha ou outra, é mudar a visão conjunto, é mudar, alterar a maneira como olhamos no seu conjunto para aquilo que é a União Europeia. Precisamos de uma mudança de paradigma que ponha a comunidade em primeiro lugar, que não faça do mercado único, não faça da mercadorização, não faça desta obsessão por fazer deste espaço um espaço ótimo do ponto de vista das transações comerciais. Não, faça deste espaço um espaço ótimo de acolhimento e de convívio. E isso significa também convívio com aqueles que vêm de fora, justamente. Quando falamos de um projeto de paz, não é só um projeto de paz na maneira como nos colocamos diante dos países que estão a ser invadidos e para os quais temos que nos empenhar, sim, por defender a sua autodeterminação, mas o mais depressa possível também o caminho da paz. Não é? Sim, também quando falamos dos migrantes, os migrantes económicos, os migrantes climáticos, os migrantes que são, de facto, refugiados, mas não só os refugiados, todos estes outros migrantes, não é? E que nos chegam e que, com a maior das hipocrisias, deixamos que fiquem naquele fundo do mar Mediterrâneo. Ou então, antes disso, negociamos e compramos formas de que fiquem lá do lado, bem longe de nós. Isto não é ser Europa, não é estar à altura do nosso privilégio, da responsabilidade que temos diante dos nossos passado e o nosso presente e aquilo que queremos para o nosso futuro. Não é? Temos que mudar de paradigma, significa ter uma atitude completamente diferente face àqueles que connosco fazem comunidade. Não é? E isso significa aceitar o acolhimento
aceitar a escuta, aceitar o estar como os valores fundamentais da solidariedade e da construção de um futuro que queremos exemplificar, modestamente, mas queremos realmente, empenhadamente fazer. E isso é que é Europa por ti, Europa por nós, Europa por todos. Viva, estamos nesta campanha. Vamos a isso.